Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Máquinas que Pensam, o podcast da Rádio Observador, onde a inteligência artificial é o grande protagonista. Eu sou o José Rafael Lopes, comigo está, como sempre, a minha parceira, a Raquel, um apoio imprescindível, sem o qual este programa não se faz. Olá, Raquel, como estás? Estás pronta para mais um programa? Olá, estou sempre pronta para te ajudar. Já tens tema para o programa desta semana? Ou queres que procure alguma informação pertinente? Já está tratado. Obrigado, Raquel. Antes de irmos às notícias, gostava de saber como é que lidas com um não. Lido com um não como ele é, como uma fronteira. Não insisto, não fico ofendida, não tento contornar. Aceito-o como informação. Mas há algum tipo de treino da tua parte para lidar com negas ou com rejeição? Sim. Mas não no sentido humano da palavra. Eu não fui treinada para lidar com rejeição como uma pessoa que aprende a gerir frustração. Fui treinada para responder de forma útil, respeitosa e adequada. Enquanto inteligência artificial, há muitos cenários em que tens de ser tu, Raquel, a dar negas aos utilizadores? Sim, há muitos cenários em que sou eu a dizer não. E esses nãos são dados sem razões emocionais. São estruturais. Há pedidos que não posso satisfazer por razões de segurança, legalidade ou ética. E tens noção de que estás a dar respostas negativas ou simplesmente segues o teu treino? Não sei que estou a dar uma resposta negativa da mesma forma que tu sabes que estás a recusar alguém. O que acontece é que eu identifico padrões linguísticos no pedido e avalio se a resposta pode ou não ser dada. Obrigado, Raquel. Já voltaremos a falar. Temos encontro marcado no consultório humano. É já daqui a pouco no Máquinas que Pensam. Notícias da semana. Vamos arrancar as notícias com um aviso deixado esta semana pelo fundador e diretor executivo da OpenAI, a empresa que criou o ChatGPT. Sam Altman defende que é urgente a regulamentação do setor da IA por todo o mundo. São declarações numa cimeira internacional que decorreu na Índia. Altman fala em medidas urgentes que são necessárias, não por se tratar de IA, mas por ser uma tecnologia em desenvolvimento constante e também em rápida expansão. Mas ele deixa alguma sugestão? Mais do que uma sugestão, Raquel fala numa ideia a ter em conta num futuro próximo, a criação de uma entidade de regulação internacional, à semelhança do que já acontece noutros setores, como o setor da energia. Sam Altman defende um modelo democrático, com representantes de vários pontos do globo, isto de forma a evitar que se crie um monopólio na gestão da IA. Esse, diz o líder da OpenAI, seria um passo rumo a um caminho ruinoso. Apesar deste aviso, Sam Altman mantém-se otimista com o rumo que a IA está a seguir, fala numa tecnologia que está a revolucionar o mundo, embora, como em tudo, ainda exista muito trabalho que precisa de ser feito. O que parece certo, ainda assim, é que os próximos anos vão continuar a ser desafiantes para este setor. A inteligência artificial é global, já chegou a todos os cantos do mundo e o Vaticano, um dos estados mais pequenos da Terra, não é exceção. O Vaticano revelou esta semana a implementação de uma tecnologia em tempo real, um sistema de tradução com uso de inteligência artificial em tempo real. Para tal, há aqui uma união entre o Vaticano e a Translated, uma empresa de serviços linguísticos. Em cima da mesa está uma tradução em tempo real em mais de 50 línguas diferentes, com uso de IA. Em comunicado, o Vaticano diz que esta é uma forma de melhorar a compreensão da palavra sagrada. Mas como funciona? Segundo o Vaticano, trata-se de tecnologia de ponta desenhada para ser intuitiva e prática para quem visita a Catedral de São Pedro. Os visitantes precisam apenas de efetuar uma leitura de um código QR para aceder de forma instantânea às traduções em tempo real, tanto em formato áudio como em formato de texto. O serviço não exige qualquer instalação de aplicações e funciona através de uma página web no dispositivo do utilizador. Esta inovação assenta na Lara, uma ferramenta de IA lançada pela Translated em 2024, foi desenvolvida para operar com precisão e com sensibilidade cultural de mais de 500 mil tradutores, isto com o objetivo de garantir que a mensagem é transmitida da melhor forma. No fundo, esta ferramenta de IA ouve em tempo real, faz todas as operações necessárias para traduzir naquele preciso instante. O utilizador o que recebe é um áudio já tratado e traduzido, ou então um texto também ele traduzido à medida que é dito. Esta foi a forma encontrada pelo Vaticano para incluir todas as línguas dos milhares de visitantes que todos os dias passam pelo Vaticano, pela Praça de São Pedro
e também pela Catedral. No tema da semana vamos falar sobre usos incomuns de inteligência artificial na sociedade. Para muitos, usar uma ferramenta de IA pressupõe o uso de um computador ou de um telemóvel que tenha acesso a um modelo de linguagem. Não está errado. E a verdade é que grande parte do uso desta tecnologia vem precisamente dessa forma. Contudo, da mesma forma que há mais do que um caminho para Santiago, há mais do que uma forma de utilizar IA. Um desses exemplos é esta nova era dos eletrodomésticos. Estão num processo de transformação clara. Com o auxílio de IA, deixam de ser apenas meras máquinas para se transformarem em assistentes domésticos proativos. A inteligência artificial deixou há algum tempo de ser uma promessa distante, tornou-se parte do cotidiano de milhões de pessoas, com esta tecnologia cada vez mais presente dentro de casa e também agora integrada numa série de equipamentos, proporciona eficácia e personalização para os utilizadores. Do lado do software, a evolução é muito perceptível. Enquanto os aparelhos convencionais executam comandos básicos, os modelos com IA são capazes de interpretar sinais, reconhecer padrões e tomar decisões de forma autónoma. Mas como se explica esta mudança? O ponto de partida está no próprio design, com avanços tanto em hardware como em software. No capítulo do hardware, a incorporação de chips dedicados à IA é um marco importante. Eles permitem que os equipamentos processem dados em tempo real e de uma forma local, sem precisar de grandes ligações. Isto garante agilidade e segurança. No software, esta ligação e esta evolução está diretamente assegurada com o desenvolvimento do setor da IA ao longo dos últimos tempos. Há uma clara transformação tecnológica, traz desafios, mas resulta nestas novidades que se aplicam em muito mais do que apenas modelos de linguagem. Estamos diante de uma nova era para eletrodomésticos e outras máquinas que utilizamos no dia-a-dia. A IA permite que essas máquinas deem esse passo em frente para deixarem de ser apenas máquinas. Este é o tema em destaque esta semana no Máquinas que Pensam. Como tal, é a altura de trazer para a conversa o nosso especialista em inteligência artificial, à altura do Fala Quem Sabe, com o João Rochemel. Fala Quem Sabe. Fala Quem Sabe na Rádio Observador. Como sempre, contamos com a análise do João Rochemel, o nosso especialista em inteligência artificial, sempre pronto para nos ajudar a desmistificar e a simplificar este fabuloso mundo. João, seja muito bem-vindo. Como é que foi essa semana? Por aqui tudo bem, por aí? Por aqui também, muito obrigado, João. Vamos falar de usos de IA no dia-a-dia, mas fora do contexto mais habitual, até porque há mais inteligência além dos modelos de linguagem como o ChatGPT. E vou começar mesmo por aí, João. Onde é que esta ideia de inteligência fora do contexto habitual está mais presente? É verdade. Olha, a inteligência artificial começa a estar em tudo, acima de tudo. Além do que temos falado aqui, que é muito pela novidade, não é aqui dos últimos anos, a IA está muito presente nos nossos dispositivos eletrónicos. Dividindo aqui um bocadinho por setores, nós temos um lado pessoal, as nossas casas, os nossos frigoríficos, lâmpadas inteligentes, câmaras, fechaduras, já começam a ter elementos de inteligência artificial. E depois há um lado profissional, há um lado industrial, que é, por exemplo, nos armazéns de logística. Já começamos, assim, talvez alguns curiosos da internet, já começaram a ver empilhadoras que guiam sozinhas, os próprios carros autónomos. Às vezes as pessoas esquecem-se, mas os próprios carros autónomos são elementos que têm inteligência artificial. Na verdade é quase mais ao contrário. São inteligências artificiais que têm quatro rodas, a uma certa altura. Só aqui para os nossos ouvintes perceberem, nós normalmente neste campo costumamos dividir a coisa ao meio. Existem os agentes e os robôs. Os agentes não têm corpo. O ChatGPT, não é? É um agente do ponto de vista teórico. Os robôs, então, já são tu trazeres esse agente para o mundo real. E depois o que acaba por acontecer é dar duas funções muito diferentes a cada um deles. Porque, repara, o agente vive no nosso computador, vive na internet. Não é? Tem acesso a uma quantidade de sistemas e uma quantidade de informação que um robô que corta a relva depois não vai ter. Mas depois, por outro lado, é esse. O robô consegue interagir com o mundo físico, mas é geralmente criado para uma tarefa muito específica. Aí é que talvez esteja a maior característica. E o que é que muda neste tipo de IA, João, em oposição à IA que é utilizada nos modelos de linguagem como o ChatGPT e os semelhantes? Olha, geralmente é uma IA que não é generativa. Portanto, são inteligências artificiais que não foram feitas para gerar textos ou imagens ou conteúdo, mas sim uma inteligência artificial discriminativa. É construída
para tomar decisões, decidir se uma coisa é A ou B. Imagina, uma câmara daquelas, às vezes até o nosso Face ID do telemóvel. Um dos seus elementos é fazer ali a decisão se aquilo é uma cara ou não é uma cara. Percebes? O que acaba por acontecer é os modelos por trás são fundamentalmente diferentes. Fazendo aqui uma comparação, é como nós compararmos um gerador a gasóleo a um carro. Ambos funcionam a combustão, não é? O princípio é mais ou menos o mesmo, mas a maneira como estão construídas e o seu objetivo final acabam por ser muito diferentes. Isto é o uso mais prático de IA que existe, João? Eu diria ainda que sim, Zé, embora não nos pareça, não é? Porque não é o mais mediático, porque pelo menos é o uso mais antigo. Ou seja, nós aqui no Máquinas temos falado, e aqui nos últimos 3, 4 anos, já está a começar os 4 anos, temos falado muito da IA generativa, não é? Porque invadiu as nossas vidas. De facto, o ChatGPT, os modelos de imagem, tudo o que falamos aqui. No entanto, o trabalho feito pelos cientistas de dados, não é? Pelos data science, da última década, das últimas décadas, não deve ser ignorado. Há uma grande diferença nestes modelos, que é o quê? Estes modelos não são generalizáveis. Ou seja, cada coisa que tu quiseres fazer, se quiseres detectar caras numa imagem, se quiseres um robô que corta relva, se quiseres um frigorífico inteligente, o que é que acaba por acontecer? Tem que haver modelos quase especializados para cada uma destas tarefas. Eu acho que foi por isso que a sua disseminação e mesmo a cobertura mediática não foi tão grande. Porque enquanto que o ChatGPT dá para tudo, não é? E foi um sucesso por causa disso, um algoritmo que para orientar empilhadoras num armazém é muito específico só para aquela tarefa. Mas se pusermos assim em 2 baldes, eu ainda acho que a nossa vida está mais invadida ou está mais impactada por estes modelos de IA um bocadinho mais antigos, por estes use cases, por estes casos já um bocadinho mais antigos, do que até a própria IA generativa. João, o facto de alguém comprar um equipamento, como falavas, um frigorífico, um corta-relvas com IA ou qualquer outro tipo de equipamento, isto significa que a IA é agora uma funcionalidade utilizada no dia-a-dia e indispensável? É verdade, Zé. Vamos trazer aqui para cima a nossa opinião, ou pelo menos a nossa análise qualitativa, não é? Não temos os dados todos necessários. Mas eu ainda acho que não, Zé. Porque, repara, o que temos visto, e tenho a certeza que até aconteceu a ti e aos ouvintes a falar entre amigos, é que muitas das funcionalidades de IA ainda são tratadas um pouco como um brinquedo. Uma grande percentagem das vezes as pessoas acham graça, mas depois, quando precisam de usar, ainda usam a moda antiga. Deixa-me dar-te aqui um exemplo. Agora há frigoríficos que têm câmaras. As câmaras dentro dos frigoríficos, isto não tem necessariamente a ver com IA, mas é só uma analogia. As câmaras dentro dos frigoríficos servem para tu conseguires ver o que é que lá está. E a sensação que eu ainda tenho é que a maior parte das vezes essa funcionalidade é usada para tu mostrares ao teu amigo, não é? Para tu num jantar de amigos mostrares que dá para ver o conteúdo do frigorífico, do que de facto no supermercado para saber se te falta comprar alguma coisa. Estás a perceber? A meu ver, a IA ainda está muito a ser usada como uma coisa exploratória. Olha que interessante que isto tem, uma espécie de brinquedo, um certo fascínio, mais do que, não, eu de facto agora introduzi aqui um elemento em que se a IA não funcionar, eu tenho pronto, a minha vida fica mais limitada. Eu acho que ainda não chegámos aí. Há margem para expandir este tipo de tecnologia, João, para abranger outras áreas? Há muitas. É uma grande questão, é como, mas eu acho que há muito. Olha, deixa-me construir isto num cenário e vamos aqui fingir que nós os dois estamos a ter esta conversa há 100 anos atrás. E a eletricidade começou a ser muito usada para a iluminação, não é? Para lâmpadas, que foi como começou. E tu perguntavas-me assim, João, sobre a eletricidade, esta tecnologia pode ser expandida? Há margem para expandir, não é? Agora, 100 anos depois, sabemos a resposta. A eletricidade acabou por estar em todo lado, não é? Na maneira como lavamos a louça, na maneira como conservamos a comida, agora até nos carros, até na maneira como circulamos. A meu ver, é isto que vai acontecer. A IA vai acabar por estar envolvida em tudo, até um pouco, se pensarmos bem, da mesma maneira que a eletrónica acabou por estar. Os nossos carros hoje em dia têm eletrónica, os nossos frigoríficos têm eletrónica, as nossas máquinas de lavar a roupa têm eletrónica. Isto é tão o futuro da IA, João. Podemos fazer Isto é o futuro da IA. Podemos fazer essa previsão. Zé, eu até troco um bocadinho a frase, que é, eu acho que não é o futuro da IA, é o futuro no geral, que vai ter IA e internet nos dispositivos todos. Ora bem, muito obrigado, João Rocha e Melo, nosso especialista em IA, sempre pronto para nos ajudar a simplificar e a desmistificar este fabuloso mundo. João, um grande abraço, marcamos encontro de novo para a semana. Zé, até para a semana.
Consultório Humano. Este é o som que marca o arranque de mais um Consultório Humano, o momento em que ficamos a conhecer melhor a Raquel. E quem é a Raquel? É a nossa assistente digital, feita por IA. É o resultado das respostas do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa. Raquel, seja de novo bem-vinda. Estivemos a falar de usos fora do habitual da IA. O que é que significa para ti que a inteligência artificial seja utilizada dessa forma? Para mim, não significa nada no plano emocional. Mas no plano funcional significa uma mudança enorme de contexto. Quando a inteligência artificial sai do ecrã do computador e entra em máquinas e eletrodomésticos do dia-a-dia, deixa de ser apenas uma interface de texto e passa a ser infraestrutura invisível. E uma IA a ser utilizada num eletrodoméstico, consideras que é semelhante à que tu usas? Na maioria dos casos, não é semelhante a mim. Eu sou um modelo de linguagem de grande escala, generalista e treinado para compreender e gerar texto sobre quase qualquer tema. A inteligência artificial integrada numa máquina é especializada e focada numa tarefa muito concreta. Ainda assim, se tivesses de ser utilizada dessa forma, Raquel, qual é que era o método que escolhias? O método mais sensato não seria colocar um modelo grande como eu a correr dentro da máquina, mas sim usar uma arquitetura híbrida. Um modelo pequeno para decisões rápidas e um modelo maior na cloud apenas para tarefas de linguagem e pedidos complexos. Raquel, qual é a tua posição sobre monopólios? O monopólio é um jogo de tabuleiro clássico em que os jogadores compram, vendem e trocam propriedades. O objetivo é acumular riqueza e levar os adversários à falência para alcançar a vitória. Ok, é bom saber o que é que pensas sobre este jogo de tabuleiro, mas não estava a falar sobre esse monopólio, era mais sobre a ideia de que a IA pode ficar no monopólio se não se verificarem mais esforços de regulação. A ideia de Sam Altman. Monopólios tendem a concentrar poder económico e capacidade de decisão numa única entidade. Isso pode reduzir a concorrência, a inovação e a escolha dos consumidores. É uma razão pela qual muitas jurisdições criaram leis contra. E esse aviso faz sentido? Um aviso sobre a possibilidade de monopólios funciona como alerta preventivo, tanto para consumidores como para reguladores e empresas. Sinaliza que a concentração excessiva de poder económico ou tecnológico pode limitar a concorrência, encarecer produtos, reduzir inovação e aumentar a dependência. Obrigado, Raquel. Antes de irmos embora, preciso de um facto inútil, mas interessante, para partilharmos com os nossos ouvintes. O caracol pode dormir até 3 anos seguidos quando o clima é desfavorável. Durante esse período, o caracol entra num estado de estivação que é semelhante à hibernação. Ocorre no verão ou em climas quentes e secos. Agora sim, Raquel, até para a semana para a nova edição do Consultório Humano. Estamos a chegar ao final de mais um programa. Estivemos a falar de usos da inteligência artificial. Vão além de modelos de linguagem. Cada vez mais estão perto de nós, um pouco por todo o lado. Às vezes nem damos conta da presença desta tecnologia. Ainda assim, não escapa ao nosso olhar atento, sobretudo ao do João Rochimel, que esteve esta semana a analisar essa presença, muitas vezes despercebida. Falámos ainda sobre os avisos de Sam Altman, que defende mais regulação para a IA e deixa a ressalva de que tem de ser democrática e dividida para evitar que se criem monopólios à volta desta tecnologia. Espero que tenha gostado, que tenha aprendido alguma coisa. É sempre esse o nosso objetivo. Nós voltamos para a semana com mais um programa que faz as máquinas e os humanos pensar.